Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, onde você estiver. E nós estamos estudando as respostas à oração, né? Deus responde a todas as orações? Sim, Deus responde. E como Deus responde? Existem 3 formas de Deus responder: sim, não e espere. E nós estamos estudando para que não haja no seu coração aquele sentimento de que Deus não gosta de você, de que Deus não ouve você, de que Deus não... Então, Deus não está brigado com você, Deus não está... Deus só obedece os princípios da sua palavra para com todos. Deus não faz acepção de pessoas, porém... Quem obedece os princípios divinos, recebe, tem o sim. Quem obedece os princípios divinos e não toca na soberania de Deus, tem o sim. E quem obedece o tempo de Deus, também tem o sim. Então hoje nós estamos falando, nós já gravamos um vídeo introdutório, depois o vídeo de número 2, o sim, o vídeo do número 3, espere. E agora o vídeo de número 4, o vídeo de número 2, não, e o vídeo de número 3 agora, o espere. Vamos então a finalizar esse estudo. Então, quando Deus diz espere, está aqui as minhas anotações. Às vezes oramos com fé, nos submetemos à promessa, de Deus, e oramos reivindicando as promessas, nos submetemos à soberania de Deus. Às vezes você faz tudo certo. Você ora com fé, se submete à soberania de Deus e também reivindica as promessas. E a resposta não vem. Então, que resposta é essa se eu agir tudo certinho? A resposta é espere. Esse é o momento que Deus diz, espere, porque existe um tempo determinado. Então vamos lá aos textos bíblicos. Atos capítulo 1, versículo 7, Então os discípulos, no versículo 6, os discípulos disseram assim para Jesus. Então os que haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Israel já não era mais nação, era uma colônia do Estado romano. Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então, em seguida, ele dá uma promessa maravilhosa que é sobre o Espírito Santo. Então, Deus sempre vai... os israelitas estavam esperando, a restauração do reino de Israel. E foi agora, no século passado, a restauração do povo de Israel. E quem de fato votou, para que Israel voltasse a ser, o voto Minerva do presidente da ONU, foi um brasileiro. Graças a Deus foi um brasileiro. A bênção de Deus está sobre o Brasil, porque a Bíblia diz a respeito de Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu creio de todo o coração que esse foi um ponto crucial para que a bênção de Deus estivesse sobre a nação brasileira hoje. Mas vamos lá. Então, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Daniel, capítulo 12, versículo 7. Então, o homem vestido de linho que estava acima das águas no rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu vi
jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado será completada. Como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. Então, diante de uma pergunta, né, quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos? Então, Daniel tinha tido visões, o anjo estava falando com ele, e aqui então estava dizendo: olha, vai ter tempos e metade de outro tempo. Ele fala várias coisas aqui, é claro, são figuras de palavra, é uma profecia. E aí ele fala o que vai acontecer quando for fragmentado o poder, né, do povo sagrado, como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. Então Deus tem os seus tempos, Deus tem determinado os seus tempos. Inclusive para a minha vida e para a tua vida, Deus tem um tempo determinado. E nós não podemos adiantar isso. Se adiantarmos, estaremos fora do tempo de Deus e as coisas não vão ser boas. Se atrasarmos, estaremos fora do tempo de Deus e também não será bom. Precisamos aprender a remir o tempo, a resgatar o tempo. O que é? Andar de acordo com o relógio de Deus. Para isso, eu preciso aprender a me comunicar com Deus, a estar sempre vigilante, ouvindo a voz de Deus, buscando, né, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, na comunhão do dia a dia, ouvindo a palavra de servos e servas de Deus que estão também na mesma caminhada, para que eu ande dentro deste caminho. Vou falar agora algo para você entender, né? Sobre José, o José do Egito, né? José teve 2 sonhos, e ele via o seu pai, ele via os seus irmãos se inclinando, né? Os feixes dos seus irmãos se inclinando. Ele também viu as estrelas e se inclinando para ele. E quando ele contou o sonho não era de José, o sonho era de Deus. Aquele sonho foi dado a José, mas não era o sonho que José sonhou da sua própria vontade. As pessoas hoje têm confundido essas coisas. Sonhos de Deus são soberanos e vão se cumprir. Desejos meus, sonhos, né, que a gente chama de sonhos. Meus sonhos é ter isso, meu sonho é ter aquilo. Esse não é soberano. Pode cumprir e pode não cumprir. Pode acontecer e pode não acontecer, porque não passa de desejo do teu coração ou do meu coração. Então, nós temos que ter esta maturidade, esta visão madura das coisas. Os sonhos que José teve não era dele, eram os sonhos de Deus para com ele e toda a sua família, toda a sua descendência e a descendência do seu pai. Então, era um projeto, um tempo determinado por Deus. E José, ele teve os sonhos, e acredito que ele ficou muito animado com aquele sonho de que ele estava por cima e os outros estavam por baixo, mas a Bíblia nos relata que aos 17 anos ele foi vendido pelos seus irmãos ao Egito. E José sofreu muito até, na verdade, passou-se 22 anos até ele ver se cumprindo parte do sonho, que foi os seus irmãos se inclinando diante dele lá no Egito.
E ele passou por muito sofrimento. Talvez se Deus mostre para ele os sofrimentos que ele ia passar, ele não ia gostar de obedecer a Deus. Mas acredito que os sonhos de Deus dentro de José fez com que ele tivesse temor e perseverasse. Aquele sonho era real, era um sonho divino dentro de José e fazia com que ele passasse por situações difíceis e não desobedecessem a Deus. Quando você está firmado, nos sonhos de Deus, quando você está firmado nos propósitos divinos, você vai passar por qualquer coisa e vai permanecer fiel a Deus. Foi o que aconteceu com José. Então as pessoas às vezes querem ser usadas por Deus, mas não querem obedecer. As pessoas às vezes querem receber coisas de Deus, mas querem no seu tempo. Quando Deus fala para você, espere, não é o teu tempo, é o tempo dele. Quando Deus falar para você, ou quando você fizer uma oração a Deus, e você percebeu que tudo está certo, você está obedecendo a palavra de Deus, você está usando uma promessa divina, você está orando com fé, e aí de repente a resposta não vem. Não fique confuso ou confusa. Saiba que você vai receber aquilo. Deus é fiel, Deus não vai faltar com a sua palavra. Mas Deus está te dizendo, espere. E por que Deus? Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Neste tempo, Deus estará moldando você. Foi o caso de José. José era um menino praticamente mimado. Ele era mais querido pelo seu pai. Ele era o único que tinha uma roupa diferente do seu pai. O seu pai era muito apegado a ele, normal, Então os seus irmãos tinham inveja dele e ele gostava dessa situação privilegiada. De repente, ele é vendido para o Egito. E lá ele é comprado pelo mordomo-chefe do rei Faraó e vai trabalhar como escravo. Mas você acha que ele ficou magoado, ferido? Não, José, ele obedecia. Isso o seu pai tinha ensinado, as palavras de Deus, a obediência a ele, e então ele se submetia. José viveu como escravo de Potifar, com muito zelo e foi promovido. Foi acusado injustamente e foi preso. Não reclamou, não brigou, não se rebelou. Então, lá dentro da cadeia, ele foi o melhor preso. Não importa a situação, não importa onde você estiver, quando você está obedecendo a Deus, você será o melhor. E quando você for o melhor, as pessoas vão respeitar você. José revelou o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro então foi restituído e o padeiro morreu. José disse para o copeiro, quando você estiver na presença de Faraó, fala para ele do meu caso, eu quero voltar para a terra. E não era vontade de Deus. O copeiro esqueceu de José lá na cadeia por 2 anos. Depois, no tempo de Deus, no tempo determinado por Deus, aí então o copeiro se lembrou de José e falou para Faraó. José veio e relatou pelo poder de Deus o sonho de Faraó e se tornou o homem mais importante do Egito. Ele recebeu de Faraó o nome de Zafanate Paneia, que significa o Salvador do mundo. E de fato, o mundo daquela época foi salvo, em todos aqueles países em volta do Egito, foi salvo
através da vida de José. Que Deus abençoe você, que você saiba esperar no Senhor, que você saiba receber o sim e saiba também receber o não, que você consiga se submeter ao Senhor. Deus abençoe a tua vida.